Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver uma pergunta que está escrita aí no endereço, deixei o link abaixo. Então você está vendo aí na tela três sistemas aí, né, três situações, melhor dizendo. Então você tem dois prótons e um elétron combinados aí de três maneiras diferentes. É para achar, para a gente ordenar qual que é o ordenamento decrescente da resultante que atua sobre o elétron. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe aí, segundo a teoria, que quanto mais perto as partículas estão carregadas, né, maior a interação entre elas. Então, primeiramente, uma ideia é você montar aí o diagrama de corpo livre, né? O diagrama de corpo livre funciona assim: você tem o elétron representado aqui por essa pequeno ponto vermelho. Então, sobre ele eu vou colocar as forças que estão atuando. Você tem aí representado em preto a força que esse próton atua sobre ele. Lembra que cargas contrárias atraem-se. Então, ele vai sentir uma força da esquerda para a direita, atraindo esse elétron nessa direção horizontal aí. O outro próton, por estar mais afastado, atua uma interação mais fraca. Então, a gente representa deixando o tamanho aí do vetor menor, né? Então, esses dois vetores aí tem que ser somados para saber a resultante. No caso da letra B, a gente está representando o elétron de novo. Dessa vez, ele está sendo atraído fortemente para a esquerda. A gente tenta pôr no desenho uma seta de mesmo tamanho que no caso anterior. Por quê? A distância na letra A entre E e P é a mesma aqui que entre P e E. Então, você só trocou a partícula de lugar. Então, nesse caso, a atração que o elétron sente é para a esquerda. Agora, qual que é a interação entre esses dois? Como está mais distante, é representado menor, como no caso anterior, né? Você veja que na figura eles deixam claro, né, essas distâncias D minúsculo e D maiúsculo são as mesmas aí, né? E por fim, esse último caso, caso C, vamos representar o elétron. O elétron é fortemente atraído para baixo e fracamente atraído para a direita, porque esse cara aqui está a uma distância maior, né? Então, agora que a gente tem a representação das forças, vamos calcular a resultante, né? Como é que a gente faz o cálculo da resultante? No primeiro caso, é só somar os vetores, né, que corresponde a colocar essa parte aqui chamada de origem, essa outra extremidade. Então eu coloco a origem do vetor vermelho na extremidade do vetor preto. E a soma seria a ligação entre esses pontos finais aí, né? Ou seja, está aí representado. No próximo caso é diferente, né? A gente tem um vetor começando aqui, né? A orientação em preto contra o vermelho. Então vai dar como se fosse uma diferença, né? Como se fosse uma diferença, mas a gente fala vetor soma mesmo, né? Então o vetor resultante aí é esse pequeno pedaço, né? Que veio da soma desses dois. Então o vermelho acaba descontando o preto, né? Por fim, nesse aqui a gente usa a famosa regra do paralelogramo. Então você imagina que a gente pegue esse vetor em preto como se fosse a distância dele paralela aqui, né? Uma paralela vertical, e no vermelhinho uma paralela horizontal. Aí eu ligo aqui no cruzamento, né, para formar um quadrilátero aí, né? Então, pelos tamanhos aí, gente, a gente já tem a representação da intensidade, né? Portanto, esse aqui é o maior, é o que tem maior resultante. Depois é esse, por fim esse. Então a ordem correta é A, C, B. E uma pergunta que também é feita no problema é: esse ângulo entre a resultante e essa força é maior ou menor que 45 graus? Pela figura a gente vê que é menor. Então é só isso, mais perguntas você encontra lá no blog.